Olá e muito bem-vindo à primeira parte da nossa conferência online, Nossa Bendita Esperança. Quando nós consideramos todos os tópicos que estamos falando agora, por que no mundo nós falaríamos sobre esperança agora? Nós vivemos num momento de pandemia, num momento de crise, num momento onde parece que o mundo todo está caindo. E por que nós falaríamos sobre esperança? Isso tem a ver com o fato de que nós, como adventistas, nós estamos completamente conectados à esperança. E isso, na nossa relação com Jesus Cristo, nos predispõe numa condição de paz. Vamos notar o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 5, verso 1. E diz assim: Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa relação pessoal com Jesus Cristo significa que nós já temos um sentido, um sentimento dessa paz que Deus deseja para cada um dos seres que Ele criou. E no verso 2 diz assim: Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. É verdade que, ao nosso redor, as coisas parecem que estão caindo. Mas, para nós vemos esperança em tudo. Assim que nós temos uma oportunidade em compartilhar Jesus Cristo, nós sabemos que temos esperança. Você tem essa esperança? A esperança que aqui está mencionada continua no verso 3, que diz assim: Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter. Você tem essa esperança? A esperança que está mencionada aqui continua no verso 3 e diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É verdade que nós vivemos em tempos de tribulação. Mas isso não significa que nós estamos sem esperança. Ou também não significa que a nossa esperança está próxima a ser cumprida. Nós podemos ter algumas provas, pode haver tribulações ao nosso redor. Mas nós ainda temos uma mensagem a compartilhar. A mensagem da justiça de Cristo, que traz consigo uma justificação para cada pecador que é chamado pelo nome de Deus. E essa mensagem é a nossa mensagem nesse tempo. Assim como sempre foi a mensagem do povo de Deus, do povo do Advento. Essa mensagem traz à luz, de uma forma tão clara, a nossa dependência que nós temos do nosso Salvador. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir de uma maneira desesperada nesse momento. Testemunhos para Ministros, na página 118, foi dado essa instrução muito importante, que diz assim: Os perigos dos últimos dias estão sobre nós,
E em nossa obra, devemos advertir o povo do perigo em que se encontra. Não deixe as cenas solenes que a profecia revelou serem deixadas intocadas. Se o nosso povo estivesse meio desperto, se percebesse a proximidade dos eventos retratados no Apocalipse, uma reforma seria operada em nossas igrejas e muitos mais creriam na mensagem. Não temos tempo a perder. Deus nos convida a zelar pelas almas como aquelas que devem prestar contas. Avance com novos princípios e aplique a verdade nítida. Será como uma espada cortando os dois lados, mas não esteja muito pronto para assumir uma atitude controversa. Haverá momentos em que devemos ficar parados e ver a salvação de Deus. Deixe Daniel falar, deixe a revelação falar. Diga o que é verdade. Mas qualquer que seja a fase do assunto apresentada, eleve Jesus como o centro de toda a esperança, a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Então, nesses tempos, pode ser que nós somos tentados a olhar ao nosso redor e ver os sinais que estão acontecendo e estar tão focados neles que nós pensamos que nós podemos assustar as pessoas para aceitarem a mensagem presente. E não funciona desse jeito. É verdade que nesse mundo agora, nós temos pandemia. E que nesse mundo agora, nós temos problemas econômicos. Nesse mundo agora, nós temos injustiças sociais tomando conta. E ainda assim, a mensagem que Deus deu para o seu povo continua a mesma. Compartilhe Jesus Cristo com todos que você conhece. Compartilhe a sua experiência. Compartilhe o que Cristo tem feito por você. E muitas almas serão convertidas. Essa é a reforma que é precisa no nosso meio, assim como é preciso no mundo também. Pregar Jesus Cristo e Ele crucificado é a nossa mensagem central, é a nossa mensagem necessária. É isso que nós precisamos nesse momento. Sinais dos Tempos, março, dia 17 de 1887, nos diz assim: a brevidade do tempo é frequentemente apontada como um incentivo para buscar a justiça e fazer de Cristo nosso amigo. Este não deve ser o nosso grande motivo, pois tem sabor de egoísmo. É necessário que os terrores do dia de Deus sejam mantidos diante de nós, para que possamos ser É necessário que os terrores do dia de Deus sejam mantidos diante de nós para que possamos ser compelidos à ação correta por meio do medo? Não deveria ser assim. Jesus é atraente. Ele está cheio de amor, misericórdia e compaixão. Ele se propõe a ser nosso amigo, para caminhar conosco por todos os caminhos difíceis da vida. Agora, existe apenas uma mensagem a compartilhar. A mesma mensagem que o povo de Deus tem compartilhado desde o princípio. A mensagem da justiça de Cristo. Essa mensagem é atraente. Essa mensagem traz almas até a cruz de Cristo. E ainda nesse mundo, nós estamos vendo mais e mais divisões tomando conta. Eles estão nos falando que nós precisamos nos dividir um do outro, que um é melhor que o outro, porque um tem um status econômico maior, ou porque um tem um grupo étnico melhor que o outro, por conta de onde ele mora, por conta do CEP dele. Nada dessas coisas importam nos olhos de Deus. Porque, para o Senhor, a origem de todas as ações é a mesma. Em Gênesis capítulo 9, nos versos 18 e 19, diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Nós temos apenas um ancestral comum, para todos nós.
Não tem nada que nos divide, a não ser quando nós olhamos para nós mesmos. E é por isso que em Gênesis capítulo 11, depois da experiência da Torre de Babel, as pessoas foram divididas, porque foram todos para cada um lugar da terra, mas Deus não queria que isso acontecesse. Em Gênesis 11, versos 8 e 9, diz assim: E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispensou a humanidade sobre a face da terra. A língua deles foi dividida, mas eles mesmos ainda conseguiam entender de que eles eram um povo. Deus sempre teve um desejo comum para todos eles, que aquela única nação não tivesse nenhuma distinção com o Salvador. De fato, em Romanos capítulo 10, o verso 12, o apóstolo escreve assim: Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. O Senhor, Ele está preocupado apenas com uma coisa. Ele está procurando ver se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como seu Senhor pessoal. Essa é a única coisa que o Senhor está procurando, que Ele está olhando. E você deve estar a um ponto na sua jornada até a cruz de Cristo. Pode ser que eu esteja num outro ponto. Pode ser que fulano esteja em outro ponto. Mas todos nós devemos ter os nossos olhos fixos à cruz de Cristo. E o Senhor, Ele está olhando para cada um de nós e dizendo: Você é meu filho. E Ele nos levanta até Ele. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 225, diz assim: Cristo veio a essa terra com uma mensagem de misericórdia e perdão. Ele lançou as bases para uma religião pela qual judeus e gentios, negros e brancos, livres e escravos, estão ligados em uma fraternidade comum, reconhecidos como iguais aos olhos de Deus. Então, eu estou falando com vocês hoje de Sacramento da Califórnia. E quando eu prego na igreja aqui, ou em qualquer uma outra igreja que nós temos ao redor, eu fico olhando para a nossa congregação, esse misto de pessoas que nós temos, e eu reconheço que apenas o Senhor é capaz de trazer todos naquele lugar juntos. E talvez em qualquer outra circunstância, provavelmente nós nunca estaríamos juntos. Mas, e daí eu olho para fora dessa congregação e eu vejo pessoas de todas as etnias, de muitas diferentes etnias, de diferentes situações econômicas, de diferentes tipos de família, de diferentes idades. E eu olho para essa congregação e reconheço que apenas Deus consegue colocar junto um grupo como esse. Porque o mundo, ele está procurando nos dividir uns dos outros, de nos separarmos uns dos outros. E eles me falam para que eu gaste menos tempo com as pessoas que são mais velhas que eu, ou mais novas do que eu, ou que têm um passado diferente do meu, de um grupo familiar diferente do meu. Mas o Senhor diz que eu considero todos vocês apenas um povo. Enquanto o mundo tenta nos dividir, eu vou trazer vocês juntos. E assim como diz o verso, não importa se você é preto ou branco, se você é livre ou escravo, nós estamos juntos em uma mesma fraternidade comum. E continuando o mesmo pensamento, em Review and Herald, em outubro de dia 17 de 1899, diz assim: Cristo fez tudo um. A Bíblia declara que todos os seres humanos devem ser respeitados como propriedade de Deus. Então, o que o Senhor está procurando agora? Se Ele não está olhando para essas distinções, por que
o que será que ele está olhando? Em Efésios capítulo 2, começando do verso 13, o apóstolo escreve assim: Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Ou seja, o Senhor próprio quebrou todas as barreiras que nos dividiriam um dos outros. Não porque nós somos os mesmos, porque nós estamos na mesma jornada. Nós estamos numa jornada que vai direto à cruz de Cristo. E agora em Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim: Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois cidadãos dos santos. E Efésios 2, 19 diz assim: Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Enquanto o mundo está tentando nos separar, nos dividir, o povo de Deus tem esperança. Uma esperança que está construída sobre a justiça de Jesus Cristo. Quando nós olhamos a cruz de Cristo, nós todos somos um. Nós somos todos filhos de Deus, juntos, por apenas uma única e comum esperança de salvação. Por essa razão, no Espírito de Profecia, em Mensagens Escolhidas, livro 2, página 343, diz assim: O nome do negro está inscrito no livro da vida, ao lado do nome do branco. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor não podem elevar ou degradar os homens. O personagem faz o homem. Mensagens Escolhidas, no livro 2, na página 343, diz assim: O nome do negro está inscrito no livro da vida ao lado do nome do branco. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor não podem elevar ou degradar os homens. O caráter faz o homem. Uma transformação que, de igual modo, está disponível para você. Uma transformação que produz frutos de arrependimento. Algo que é real, algo que é genuíno, que não é simplesmente um me desculpe, mas isso na verdade é nos tirando do pecado e nos dando o caminho da salvação. E por essa razão, qual que é a coisa e a única coisa que o Senhor está procurando? O seu caráter. E agora, por outro lado, quando eu leio isso, eu fico um pouco assustado, porque eu reconheço que o meu caráter está longe do caráter que Deus ele está querendo ver em mim. E eu reconheço algo. Assim que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, assim que eu aceito a justiça dele, assim que eu aceito a justificação dele, ele opera uma obra em mim que eu não poderia fazer por mim mesmo. Assim que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, uma transformação ocorre. Uma transformação que está de igual modo disponível para você e a todo aquele que foi criado nessa terra. A transformação que produz frutos de arrependimento, um arrependimento que é real, um arrependimento que é genuíno, que não é apenas eu dizer me desculpe, mas que na verdade é me tirar do caminho do pecado. Este é o poder que Deus deseja dar para cada um de nós. E a aceitação da justiça de Cristo é uma aceitação da transformação dele na nossa vida. E isso é a nossa grande esperança. Então, quando o nosso Pai Celestial olha para mim, ele não vai ver a mim, mas sim, ele vai ver Jesus Cristo crucificado por mim. A minha esperança, então, está completa. Assim como diz o verso que nós acabamos de ler,
que disse que o Senhor ele está olhando para mim e ele vê o caráter de Jesus Cristo. Ele vê a justiça de Cristo e fala, isso é meu filho. Ele não tem distinção. Ele não se baseia a nascimento, status, nacionalidade ou cor. A distinção que ele tem é baseada apenas no caráter. E esse caráter que é encontrado na justiça de Cristo. E nós temos que falar sobre o fato que há vários protestos tomando conta. Os protestos que estão ocorrendo nos Estados Unidos, em diferentes países ao redor do mundo, isso, na verdade, apenas coloca em destaque a injustiça. E tudo isso é real. Isso não é nada imaginário. Isso não é nada que é simplesmente ferramenta política. Existe sim uma injustiça de fato que está tomando conta desse mundo. E nós devemos reconhecer que essa injustiça existe, mas nós precisamos determinar o porquê. Por que essa injustiça existe? Em Marcos capítulo 10, no verso 42, falando aos seus discípulos, Jesus diz assim: Jesus, por sua vez, os convocou e orientou. Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. No tempo de Cristo, não era diferente do que é hoje. E hoje também não é diferente do tempo de Cristo. E existem aqueles que sempre vão procurar oprimir os outros. O Espírito de Profecia explica desse jeito. Desejar de todas as nações, página 550, diz assim: as classes mais altas deveriam pensar, decidir, desfrutar. Então, será que existia injustiça no tempo de Cristo? Absolutamente existia. E era terrível, uma injustiça terrível. E ainda assim, Cristo não participou de nenhuma dessas marchas. E por que não? Por que não? Se existia essa injustiça, o que Jesus estava fazendo sobre essa injustiça? Desejado de todas as nações, página 550, diz assim: nos reinos do mundo, as pessoas deveriam existir para o benefício das classes dominantes. As classes mais altas deveriam pensar, decidir, desfrutar e governar. As classes mais baixas deviam obedecer e servir. Esperava-se que as pessoas acreditassem e praticassem conforme as instruções de seus superiores. Isso era o mundo há 2000 anos atrás. Mas ainda assim, isso é o mundo hoje. E ainda existem aqueles que querem oprimir a liberdade, a vontade dos outros. Será que isso não pode existir dentro do povo de Deus também? Em Marcos capítulo 10, continuando do verso 43 e 44, o Senhor deu essa instrução: contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós, deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser escravo de todos. Entre o povo de Deus, não existe essa distinção entre pessoas. O Senhor olha para cada um de nós como filhos dele, e onde ninguém deve reinar sobre o outro. Ninguém deve tomar direitos um dos outros. A nossa esperança em Jesus Cristo é nele e na salvação dele. E isso significa que nós não devemos participar em injustiças que acontecem nesse mundo. E considerando o que tem acontecido agora, neste momento, essa pandemia, ela tem afetado uma população que, de forma geral, eles estão desempregados e entediados. A maioria das pessoas, ou eles estão mal empregados, ou eles têm algum emprego, mas têm muito tempo livre. Eles estão entediados.
Você não precisa mais ir pro poço para pegar sua água. Você não precisa cortar lenha para fazer fogo. E mesmo se você trabalhe por o dia todo, você chega em casa e você tem muito tempo livre ainda. Então você tem uma população que, em geral, está desempregada ou que, no geral, está entediada. E agora, essa população, eles começam a olhar e observar, mas, na verdade, eles estão sendo oprimidos. E essa opressão é real. Existe, de fato, Então, você tem uma população que, em geral, está entediada, que, no geral, está desempregada. E agora, essa mesma população, eles começam a olhar e absorver, mas, na verdade, eles estão sendo oprimidos. E essa opressão é real. Existe, de fato, uma opressão acontecendo na nossa sociedade. E o desejo deles é arrumar isso. Só que a solução deles, às vezes, é pior do que o problema em si. E, ao invés deles trazerem liberdade, eles trazem outros tipos de opressão. E por que isso? Bem, para você e para mim, a nossa aceitação da justiça de Cristo produz dentro de nós frutos. Frutos de arrependimento e também frutos de caráter, onde nós tratamos outros do mesmo jeito que nós gostaríamos de sermos tratados. A obediência, então, ao amor de Deus faz com que nós manifestamos não apenas uma obediência aos primeiros 4 preceitos em relação ao nosso dever para com Deus, mas também os preceitos de 5 a 10, que são em relação a uns com os outros. Não mentir um para o outro, não roubar do outro, não oprimir um ao outro. E como resultado disso, nós não participamos nesse tipo de atividades do mundo que está se tornando mais e mais comum nesse mundo pecaminoso. E como será que era então o governo no tempo de Jesus? No Desejado, página 509, diz assim: o governo sob o qual Jesus viveu era corrupto e opressor. Por todos os lados haviam abusos clamorosos, extorsão, intolerância e crueldade opressora. Mesmo assim, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil. Ele não atacou abusos nacionais e nem condenou os inimigos nacionais. Ele não interferiu com a autoridade ou a administração daqueles que estão no poder. Aquele que foi nosso exemplo manteve-se afastado dos governos terrestres. Não porque ele fosse indiferente às aflições dos homens, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir os homens individualmente e regenerar o coração. Existe uma opressão sistemática no nosso mundo hoje? Existe racismo sistemático no nosso mundo hoje? Sim, existe. E isso é o resultado de indivíduos que se separaram da justiça de Cristo. A justiça de Cristo quer para eles. E lembre-se, a justiça de Cristo produz frutos. E esses frutos são a obediência aos mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus, eles não nos permitem a oprimir uns aos outros. De fato, um que se entrega completamente à vida de Cristo, nunca, em nenhum meio, ele vai tirar vantagem de outra pessoa. Então, por que nós temos esses problemas em nosso meio? Será que nós pensamos que uma política estatal vai consertar isso? Não, nenhuma política do Estado, nenhuma política do governo de nenhum nível vai ser apto a consertar esses problemas. E por quê? Porque, como está escrito aqui, esses são problemas do coração, que deve ser feito de forma individualmente, que deve ser feito de forma individual. Então agora, seus amigos, seus colegas de classe, sua família, eles estão todos esperando
para ouvir uma solução para o problema. E essa solução é a justiça de Cristo. E você sabe por que racismo existe? Isso só existe porque nós nos separamos daqueles ideais que Deus tem para o seu povo. E em Atos 17, verso 26, diz assim: de um só homem Deus fez todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. O Senhor fez todos nós de apenas um sangue, e eu tenho esperança que o povo de Deus será aquele povo que vai compartilhar essa mensagem com o mundo hoje. Em Atos capítulos 10, verso 35 e 36 diz assim: antes, porém, todas as nações recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Sim, esse mundo está tentando nos dividir. Satanás está tentando nos dividir também. Satanás está tentando colocar a discórdia nesse mundo, e ele está genuinamente sendo sucedido. Mas o povo de Deus reconhece que Jesus Cristo é o Senhor de todos. E não importa de onde você está assistindo isso agora. Se você está assistindo isso da Nova Zelândia, das Ilhas Fiji, do Japão, da Índia, da Nigéria, do Brasil, do México, de qualquer lugar, o mesmo Senhor de todos. Em Gênesis capítulo 3, verso 20, bem no começo das Escrituras, assim nos é dito: assim Adão deu à luz a sua mulher, o nome Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Então, só existe apenas uma raça. Existe somente a raça humana. Nós nunca podemos permitir que o inimigo das almas nos divida, dessa grande coisa que nós temos de ser apenas um. E esse é o desejo de Cristo, que todos os seus filhos se juntem em justiça. Esse mundo, nós não vamos ter paz sem Jesus Cristo. Não haverá paz, não haverá transformação, porque não haverá nenhuma regeneração do coração sem Jesus Cristo. E você pergunta, por que nós temos esperança? Nós temos esperança porque nós temos Cristo. Mensagens Escolhidas, livro 1, página 259, diz assim: a razão de toda divisão, discórdia e diferença é encontrada na separação de Cristo. Cristo é o centro para o qual todos devem ser atraídos, pois quanto mais nos aproximamos do centro, mais nos aproximaremos de Jesus em sentimento, em simpatia, em amor, crescendo no caráter e na imagem de Jesus. Com Deus, não há distinção de pessoas. A esperança de Deus é aquilo que sai de dentro de cada adventista. Nós temos experimentado essa esperança porque nós recebemos a justificação de Deus, que traz consigo a paz dele e nos dá esperança. Que, ainda que todas essas coisas estão acontecendo ao nosso redor, a nossa esperança será cumprida. E o apóstolo Paulo nos mostra isso de uma forma tão clara em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, diz assim: por essa causa eu também sofro, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Essa promessa que Deus deu por meio do apóstolo é a promessa que está disponível para você hoje. Se você aceitar a justiça de Cristo, se você entregar os seus caminhos para ser os caminhos dele, então essa promessa é sua. Ele vai te guardar até aquele dia. A pandemia, a crise social, a crise econômica, nada disso vai ser capaz
de te tirar daquela grande verdade que você recebeu e você está sendo participante da justiça de Cristo. Assim que nós continuaremos estudando ao restante dessa conferência, você vai ver uma experiência desenvolvida mais e mais. Deus tem um plano para você, e esse plano é cheio de esperança.